E aí, moçada do terceiro ano, beleza? Espero que vocês estejam bem, trabalhando, estudando, fazendo as tarefas para logo sair de férias. Então vamos lá? A gente vai dar início aqui ao nosso vídeo 4, de um total de 6 vídeos, né? E aí a gente termina o nosso ano letivo depois de anotar todas as tarefas que vocês fizeram, lançar no sistema lá para os coordenadores ver quem está fazendo e quem não está fazendo a um certo período vai na recuperação. Quem não está fazendo desde sempre, que é desde março, né? 16 de março, aí vai reprovar, né? Então vamos lá? Vamos ver aqui, a gente tem alguns assuntos diferentes dentro das nossas 4 questões. Nós temos 3 assuntos diferentes. Então vamos ver aqui o que rola das questões 3 a 16. Primavera Árabe, o que foi isso? É um conjunto de manifestações que eclodiu em 2011 com o objetivo de questionar os regimes autoritários e centralizadores que ocorrem em diversos países do Oriente Médio. Onde que tudo começou? Começou com o tunisiano Mohamed Bouazizi, que ateou fogo em seu próprio corpo em protesto a 2 policiais que lhe impediram de trabalhar na rua. Então, sobre a Primavera Árabe, que eu tenho que colocar para vocês é isso aqui, tá? E aí a gente vai para o assunto que é maior, porque nós temos aí que falar os elementos, né, climáticos. A relação tempo e clima. O clima, ele muda depois de um estudo de 30 anos. É um conjunto de características de tempo observados em um determinado período de tempo. Para tal, são necessários no mínimo 30 anos de observação e estudado pela climatologia. E nesses 30 anos aqui, os dados têm que ser colhidos nos mesmos lugares durante 5 vezes ao dia durante 30 anos. Aí vai falar se não, o clima está mudando mesmo, está aumentando a temperatura. Não, o clima está mudando, está baixando a temperatura. Ou se não, depois de 30 anos, não, o clima não está mudando. É claro que os estudiosos não vão falar isso porque o planeta já está pedindo socorro tem tempo, né? E o tempo é um estado momentâneo. Por isso que aqui em Anápolis, às vezes, amanhece sol, passa um pouco, começa a ficar o céu escuro e aí cai uma chuva e quando é mais tarde sai um solzinho de novo. Então, o tempo ele é momentâneo e também é estudado pela climatologia, né? Observa-se vários fatores, a nebulosidade, a temperatura, a umidade, os ventos, né? O clima é estudado pela climatologia e o tempo pela meteorologia. Por isso que na televisão fala, moça do tempo, vai chover ou não vai chover? Então, é isso aí. De cá, a gente vem para cá, tá? Elementos do clima: temperatura, umidade relativa do ar, que é a precipitação e os tipos de chuva, né? Precipitação, pressão atmosférica, circulação geral da atmosfera e os elementos do clima. O que é a precipitação? Precipitação nada mais é do que chuva, é o retorno do vapor da água atmosférico no estado líquido ou sólido à superfície da Terra. Quais são as formas de precipitação que nós temos? Nós temos chuva, né? A chuva aí que ele fala é a chuva líquida. Nós temos a neve, que é a chuva que não virou gelo, mas ela está naquele caminho. Nós temos o granizo, que já é aí a chuva sólida. O orvalho, que é como quando a gente acorda de manhã e está na zona rural, ou passa por um pasto, e aí você passa pelo capim ou pelas plantas baixas e molha sua roupa. Aquilo lá é o orvalho, né? E a geada é aquela que você olha no tempo assim e fala, nossa, tem uma neblinazinha, uma geadinha aqui assim, porque aí o vento quente subiu rápido demais e o frio desceu rápido demais e congelou as partículas de água no ar. Aí fica aquela névoazinha que é a geada, né? E em alguns lugares a geada é um pouco mais densa e aí começa a criar assim quase que uma camadinha de gelo sobre as plantas, como é o caso do sul do país, né? Sendo que os últimos ocorrem por deposição na superfície terrestre, que é o orvalho e a geada, né?
Existem três principais tipos de chuvas que estão relacionados com os fatores que originam. As chuvas podem ser orográficas, frontais e convectivas. Como que é isso? As convectivas aí, ó, o ar quente sobe e o frio também sobe, né? Aí nós temos a orográfica, que é a de relevo. Nós temos aquela nuvem carregada de chuva que chega no pé daquele morro e chove, 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 aí a nuvem fica leve. E aí, quando ela derrama do lado de cá do morro, eu vou falar que é chuva com barra-lavento. O que é barra-lavento? É como se esse morro aqui barrasse essa nuvem que está cheia e ela está pesada, então ela não consegue passar para lá sem despejar um pouco de água, né? Apesar de que o vento está empurrando, porém ela está cheia. Ela começa a derramar, ou seja, a chover. Quando ela consegue atravessar para cá, ela já está sem água. E aí é chamada de sotavento, ou seja, sem chuva, porque ela já pesou, a água já pesou na nuvem, ela choveu de cá, né, para cá, já choveu aqui tudo. E aí, o que que acontece? Chega aqui, é o sotavento, tá? E nós temos a chuva frontal, que o ar quente subiu, o frio entrou por baixo do ar quente, porque o frio o ar frio ele é pesado, né? Então, na verdade, ele tinha que estar em cima, ele está embaixo, e aí começa aquelas chuvas mais bravas, né? Porque aí o frio vai descer mais, o quente vai subir também, e vai virar aquela mistura e dar aquelas chuvas bravas, aquelas precipitações bravas. Aí de cá nós vamos para cá, tá? Elementos do clima é a quantidade de vapor de água, umidade, a gente está falando de umidade relativa do ar, né? É a quantidade de vapor de água presente na atmosfera em determinado instante, em determinado lugar. Quando a quantidade de água fica abaixo de 30%, está em nível crítico, sendo considerado prejudicial à saúde respiratória do ser humano e etc. Agora a gente fala de pressão atmosférica. Outro elemento atmosférico importante só um adendo. Quando a gente fala de umidade relativa do ar, um pouco antes de começarem as chuvas, aqui para nós estava 12%, chegou a 10%, então estava sem calamidade pública mesmo, né? Pressão atmosférica, outro elemento atmosférico importante é a pressão atmosférica, que se refere ao peso do ar. Os lugares mais altos possuem menor pressão que as áreas mais baixas, e as regiões frias sofrem maior pressão do que as regiões quentes. Por quê? Porque nas regiões quentes, o ar não é quente. Se o ar é quente, ele vai ascender, ou seja, ele vai subir. E nas regiões frias, o ar fica mais pesado, mais denso, então ele tende a descer. Dessa forma, a altitude interfere na pressão atmosférica. Nas áreas de elevada altitude, a pressão diminui. Nas áreas de baixa ou elevada altitude, é a altura, tá? A pressão diminui. Nas áreas de baixa altitude, ou seja, no mar, por exemplo, na areia do mar, está em baixa altitude, a pressão aumenta, porque o peso ou a força que exerce é maior, né? E agora a gente vai falar dos ventos. O que é o vento? Você já aprendeu lá na quinta série, que hoje é o sexto ano. É o ar em movimento. Ele move-se horizontalmente, né? E também verticalmente. Seu mecanismo está expresso na lei de circulação atmosférica do holandês Buys-Ballot, que diz: os ventos sempre sopram das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão, tá? Os lugares mais baixos possuem a menor pressão atmosférica, então a de baixa pressão aqui são os lugares baixos, né? Então vamos lá. Ventos, as massas que sopram às baixas altitudes das faixas subtropicais para o Equador nos dois hemisférios constituem ventos alísios. Devido ao sentido de movimentação e rotação da Terra, esses ventos inclinam-se para oeste. Assim, apresentam direção geral nordeste, sudeste, nordeste. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui para vocês. Eu vou fazer assim, ó. O norte tá aqui, o sul tá aqui, o leste tá aqui, né? O oeste tá aqui. Aqui eu faço outra cruz. Aqui eu tenho nordeste, né? Aqui eu tenho
o sudeste. Aqui eu tenho o sudoeste. E aqui eu tenho o noroeste, que aqui é SO ou NO, né? Então, ele vai ventar aqui, ó, no sentido nordeste, sudoeste. Ó, nordeste, sudoeste, tá? E no hemisfério norte, isso é na região do hemisfério sul, né? E no hemisfério norte, que é da linha do Equador para cima, é de sudeste, que é daqui, é o contrário, a noroeste, que aí seria daqui para cá, né? Desculpa, é nordeste, sudoeste no hemisfério norte e sudeste, noroeste no hemisfério sul. E aí nós temos, então, todos esses riscos aqui, né? Deixa eu tirar esses riscos aqui, para vocês não ficarem tontos aqui nessas riscaiadas, nesse mapa. Mas deu para ver, né? Beleza? Deixa eu tirar os riscos. E a gente continua falando dos ventos. Ventos. As massas que sopram em altitudes elevadas, altitude elevada é próximo dos polos, né? Altitudes elevadas aqui, ó. No Equador é 0. Aí depois começa 30, 60. Então, isso aqui, ó, 30, 60 é altitude elevada. A zona de baixa pressão equatorial para subtropicais de alta pressão constitui os ventos contra-alísios. Os daqui são alísios, os daqui alísios e os daqui contra-alísios, né? Beleza? Então, a gente está falando de vento, quais são eles? Os fatores do clima, latitude, altitude. Quando eu falo de latitude, é latitude norte ou sul. Quando eu falo de altitude, eu falo de altura. Correntes marítimas. Correntes marítimas, pelo nome aqui, são as correntes que vêm do mar. As massas de ar, que depende de onde ela vem, ela vai ser tropical, polar, né, e etc. E maritimidade são ventos que vêm do mar e continentalidade são ventos que vêm do continente. Fatores do clima, latitude. A forma geóide inclinação do eixo da Terra é de 23 graus e 27 minutos, movimento de translação. Diferentes intensidades da radiação conforme a latitude e época do ano, né? Porque ela se inclina, então isso é latitude. Quanto maior a latitude, ou seja, na linha do Equador, 0. Aí vai subindo os números, 30, 60, né? E assim por diante. Quanto maior essas latitudes, menor a temperatura, ou seja, mais frio. E quanto menor a latitude, no caso da linha do Equador, que é 0 grau, maiores as temperaturas. E é verdade, porque nós estamos nos trópicos, então as temperaturas são altas, né? A gente tem muito calor. Então, vou falar de latitude ainda. Nas zonas climáticas ou térmicas, áreas do planeta que recebem de modo diferente a radiação solar. Então, são elas, zona tropical, que é onde nós moramos, né? Nós e uma grande pancada do mundo, né? Recebe sol e água o ano todo, está localizado entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio, por isso que é chamada de área que recebe maior incidência de raios solares e apresenta as maiores temperaturas, ou seja, a região tropical, a zona tropical é muito quente. A temperada, área localizada, essa temperada no Brasil, nós temos uma região, na região sul, nós temos um lugar de clima subtropical. A temperada também pode receber esse nome, tá? De subtropical, no Brasil. Área localizada entre os trópicos e os círculos polares. São áreas com menor incidência de raios solares e apresentam temperaturas amenas. Isso aqui é na região sul do Brasil. Né? No nosso caso, do Brasil, porque esse aqui também tem no mundo inteiro. Zonas polares, a gente não precisa de explicar, porque são os polos, né? Polo Norte e Polo Sul. E aí nós temos aí a zona climática, a zona temperada do Norte, a temperada do Sul, Polo Norte, Polo Sul, né? E assim por diante. Continuando falando sobre a altitude. A altitude exerce grande influência sobre a temperatura. O calor é irradiado para cima e aquece-se por irradiação. Quanto maior a altitude, ou seja, quanto mais alto,
mais rarefeito torna-se o ar, ou seja, quanto mais alto você sobe, mais difícil é de você respirar, de você encontrar o ar, ocorrendo também menor irradiação e, por consequência, menores temperaturas, ou seja, mais frio. O contrário ocorre em altitudes baixas. Beleza? Bom, correntes marítimas são grandes porções de água do oceano que apresentam características específicas de temperatura e salinidade. As correntes marítimas podem ser quentes ou frias e movimentam-se rapidamente, levando sua influência para diferentes partes do continente, principalmente porque elas utilizam o vento, né? E massas de ar, grandes porções de ar atmosférico que se deslocam pelo planeta, levando condições de temperatura e umidade da região em que se originam. São elas: as oceânicas, elas são úmidas porque vêm do oceano. As continentais, elas são secas porque vêm da terra, né? Tropicais e equatoriais, são lugares quentes, então as correntes de ar são quentes. E as temperadas, que são a subtropical ou polares, elas são massas de ar fria. E aí a gente vem aqui, né, as massas de ar do Brasil, de cá a gente vai para cá, e os fatores do clima, maritimidade e continentalidade. Quanto mais próximo dos grandes corpos hídricos, menor será a variação da temperatura, ou seja, maritimidade. E quanto mais distante das grandes massas líquidas, maior será a variação da temperatura, que é a continentalidade. Por isso, climas continentais são caracterizados pelas grandes variações de temperatura. Por exemplo, aqui no Centro-Oeste a gente está longe de grandes veios hídricos. Então, nós temos uma variação de temperatura muito grande, né? Tipo, aí de manhã está muito frio, quando é no meio da tarde está muito quente. Isso é variação de temperatura. Questão 13. Explique através de exemplos o que é a Primavera Árabe. É uma onda de protestos e revolução em países árabes dominados por longas ditaduras, a maioria delas oriunda do período da Guerra Fria, iniciou-se no final de 2010 na Tunísia, com a morte com aquele rapaz, né, que atirou fogo ao corpo, e alcançou meses depois, em 2011, o Egito. Posteriormente, também houve a queda da ditadura na Líbia e na Síria e a tentativa de instalação de uma democracia ainda que se encontra em curso. Questão 14. Sobre o IDH brasileiro, é elaborado considerando-se dados sobre a longevidade, que é o Produto Interno Bruto, que é o PIB, por cabeça, que é per capita, o grau de escolaridade e o poder de compra de uma população. Varia de 0 a 1, sendo que os valores mais próximos a 1 indicam melhores condições de vida. Sobre o assunto, considere as afirmativas. Como já está passando meu tempo, as alternativas corretas aqui são a 2 e a 4. Beleza? 15. De acordo com seus conhecimentos sobre fatores que influenciam o clima dos diversos lugares do planeta, é correto afirmar que seria a letra D. O relevo influi na temperatura e na umidade do ar, ao facilitar ou dificultar a circulação de ar, de massas de ar, né? O relevo é um fator que influencia no clima, pois sua atuação pode servir como barreira holográfica para massas de ar, também devido à variação de altitude que vai influenciar diretamente na pressão atmosférica. Dessa forma, o relevo pode influenciar tanto na umidade quanto na temperatura, sendo um fator condicionante dos climas locais. Então, você vai colocar a letra D na sua resposta só lá, D, e vai escrever essa observação aqui, tá? Essa resposta. E 16. A atmosfera terrestre é composta pelos gases nitrogênio e oxigênio, que soma cerca de 99% por gases traços, entre eles o gás carbônico, vapor d'água, metano, ozônio, óxido nitroso, que compõem o restante 1% do ar que respiramos. Os gases traços, por serem constituídos por pelo menos 3 átomos, conseguem absorver o calor irradiado pela Terra, aquecendo o planeta. Esse fenômeno, que acontece há milhões de anos, é chamado de efeito estufa. A partir da Revolução Industrial no século XIX, a concentração de gases traços na atmosfera, em particular o CO2, tem aumentado significativamente, o que resultou no aumento da temperatura em escala global, ou seja, o efeito estufa ficou intensificado. Intensificado, ele não é natural. Mais recentemente, outro fator tornou-se diretamente envolvido no aumento da concentração de CO2 na atmosfera, o desmatamento. Considerando o texto, uma alternativa viável para combater o efeito estufa marque um X na opção correta e explique por escrito. Então, o X aí
Vai lá na letra C, reduzir o desmatamento, mantendo-se assim o potencial de vegetação e absorver o dióxido de carbono na atmosfera. Resposta que você vai colocar. Uma alternativa viável ao combate, reduzir o desmatamento, pois a vegetação possui capacidade de reter o CO2 durante o processo de fotossíntese. Sendo assim, o nível de concentração responsável pelo efeito estufa desse gás na atmosfera reduziria. Beleza? Então, a gente fecha aqui o nosso vídeo 4.